luta, né? Mas hoje é um dia muito forte, né? Com relação à violência contra as pessoas negras, né? Pretas. E isso a gente não pode esquecer, né? A gente está falando de violência, prevenção à violência, e hoje é o dia que o George Floyd vai ser sepultado, né? Ele marca um símbolo perto de muitas coisas que a gente já sofre cotidianamente no Brasil, mas teve uma projeção internacional nas últimas 2 semanas. É importante a gente lembrar, enquanto militância, né, enquanto força das minorias político-sociais, né, e não minorias numéricas, que é diferente, muito diferente. Então, acho que é importante a gente parar para pensar, né, hoje, no quanto que a nossa sociedade precisa ressignificar aí as atitudes em relação aos outros, né, e o que as sociedades têm oferecido, né, para as pessoas com deficiência, sem deficiência. Então, esse processo demanda reflexão, né? Eu percebi que vocês se organizaram muito para poder conseguir fazer os vídeos, né? Vou esperar todo mundo entrar para eu poder fazer algumas considerações em relação à dificuldade que é gravar um vídeo, em relação aos desafios que temos para poder gravar um vídeo. Eu mesmo, né, também passei por uma situação de ter que gravar 3 vídeos em uma semana, videoaulas mesmo, e não é fácil por questão tecnológica, não é fácil por questão de conhecimento, porque eu não tinha nada de conhecimento, né? Sei também que durante a semana a gente tem muitas outras atividades, então até a gente se organizar, né, direitinho, eu acredito que a gente leva um tempo, né, para aprender, assim, até como se utiliza as ferramentas, e o foco foram tanto vocês aprenderem a usar coisas novas, porque se a gente não se desloca em ocasiões como essa, quando começa as aulas de verdade, fica tão corrido com a gente fazer as coisas das disciplinas, que a gente perde a oportunidade de aprender coisas novas. Eu estou aprendendo muitas coisas novas, mas com muita dificuldade, né? E eu percebo que no feedback de vocês, né, na planilha que eu mandei para vocês, essas dificuldades são comuns, né? Todo mundo relatou, todo mundo que quis relatar, aliás, relatou, assim, que o tempo foi curto, né, para poder planejar, para poder desenvolver os vídeos, mas eu acho importante, né, vocês também refletirem a respeito do cenário de hoje, né? Eu tenho muitas colegas, muitas amigas na educação básica, muitos amigos na educação básica, e esse processo de criar vídeos, né, ou fazer videoaulas remotas, que é diferente, né, educação à distância, de educação remota, né, esse processo está sendo muito crítico para todo mundo. Eu acho que foi até num processo de reflexão, né, sobre como que a gente precisa pensar nas condições que os professores estão enfrentando nas escolas. Tá? Essa experiência serve como base, inclusive em relação a isso, né? Seja para poder aprender tecnologia, tudo bem, aprender o conteúdo, mas também compreender o que os professores estão sentindo na pele agora, tá? É algo que faz parte da nossa formação, não é algo previsto, né? Porque ninguém previa um cenário como esse, mas eu acho que essa ocasião ela possibilita que a gente possa ressignificar algumas práticas nossas, né? É, eu percebo que tem muitas informações valiosíssimas que vocês fizeram e elaboraram nos vídeos, então seria muito injusto, né, eu só receber os vídeos e ficar para mim como se fosse um arquivo,
e aí não teria impacto nenhum, né? Sem vocês conhecerem o que que os seus colegas estão fazendo, né? E mais do que isso, eu acredito que seja muito importante vocês terem a ciência do valor da cooperação. E quando a gente fala de cooperação, gente, eu queria que vocês tivessem fizessem, né, uma diferença em relação a quem tem cada papel no grupo, né? Porque é o seguinte, se a gente acha que todo mundo tem que ter as mesmas competências, a gente está errado. Porque quando a gente começa a achar que todo mundo tem que ter as mesmas competências, a gente enfraquece na força. Uma pessoa sabe captar rápido o vídeo, outra pessoa pesquisa o conteúdo, outra pessoa tem história na família, ou história de amigos, ou já vivenciou isso na escola. Então, cada um tem um papel no grupo que coloca na mesa para discutir. A cooperação, ela tem muito a ver com a abertura em escutar o outro, né? E esse processo é muito difícil. Esse processo precisa ser exercitado sempre, tá? Então, a intenção, gente, é, se eu colocasse a atividade para vocês fazerem em uma semana, ou se colocasse para fazer em um mês, eu tenho certeza absoluta que mesmo com as dificuldades, né, que vocês tiverem em uma semana, algumas dificuldades ainda vocês continuariam tendo se tivesse deixado para um mês, tá? E, e na vida real, né, tipo, na sala de aula, na escola, o que acontece é o que os meus colegas, meus amigos professores da classe comum, do AEE, estão fazendo, estão enfrentando, né? Imaginem, gente, como que deve ser o atendimento educacional especializado à distância. Quais os conteúdos, qual linguagem, quais figuras, qual processo, quanto tempo vocês poderiam trabalhar com as crianças à distância, o que que vocês deveriam pensar em relação ao contexto de cada criança, é muito complexo. Imaginem vocês que têm municípios fazendo é, materiais padronizados, né? Eu coloquei no site vários links de municípios, né, que estão fazendo cartilhas como se fosse modelo de tamanho único, né, como se os alunos não tivessem diferenças. Então, a oportunidade que a gente está tendo, né, de encontrar a atividade de ensino, pesquisa e extensão, é tentar compreender o nosso papel, o que que a gente pode produzir e também quais as ferramentas disponíveis que eu conheço e quais as que eu não conheço, mas que meu colega conhece, né? Eu aprendi muito com vocês. A planilha que eu compartilhei com vocês antes de ontem, ela trouxe um retrato riquíssimo que com certeza vai ajudar todos vocês, né? Então a intenção não é que a atividade ela seja por si só o vídeo, mas o processo de construção do vídeo, o processo de diálogo, o processo de desdobramento, o processo inclusive de identificar as dificuldades de vocês e eu também conhecer mais as dificuldades de vocês e também as potencialidades, né? Pelo relato, eu percebi que muita gente já tem, pelo relato e pelo resultado mesmo, eu percebi que muita gente se desdobra muito e consegue captar coisas que aprendeu do dia para o outro, né? E tem outras pessoas que já usaram ferramentas que já conheciam. Então, seria muito injusto da minha parte ficar só para mim esse material, né? E eu fiz um compilado de temas dos vídeos de vocês, que a maioria teve 2 minutos, então no total seriam 45 minutos aí de vídeos, no total, né? Mas eu vou fazer em blocos. Eu vou passar para vocês alguns vídeos em blocos, né? Para poder tentar vocês conhecerem o que, que o colega tem feito, tá? Ainda que esteja gravado aqui, né? Se alguém tiver alguma objeção que a própria imagem, vamos dizer assim, apareça na gravação, né? Aqui a gente está em aula, então está todo mundo junto.
mas se alguém tiver problema em que esse material fique disponível lá no Drive, né, da CIEP, vocês me avisem que, com todo respeito, eu retiro, né, a parte de quem achar que não precisa, não pode estar ali no Drive da CIEP, tudo bem? E, pessoal, olha só, a intenção da CIEP, eu queria deixar bem claro para vocês que não é gerar qualquer tipo de tensão, né? E não tem vídeo melhor e pior. A ideia da atividade não foi tentar trazer algumas questões de competição, qual que é o vídeo melhor, qual que é o vídeo pior, nada disso. Cada um pensou num caminho, cada um pensou num tipo de deficiência específico, né? Então, só para, antes de planejar o vídeo, projetar os vídeos para vocês, eu vou aqui projetar, deixa eu compartilhar minha tela, eu vou projetar para vocês algumas estatísticas aí da nossa turma que retratam um pouco o que se deu, né, nessa atividade. Eu acho que é muito interessante para vocês compreenderem isso, né? Vou ocultar aqui. Olha só, a maioria das pessoas não envolveu um tipo de deficiência específico, mas ficou quase meio a meio, tá? Quando teve tipos de deficiência específica, a maioria foi de deficiência visual, tá? A maioria que chegou, né, foi de deficiência visual. E eu acho que é interessante a gente perceber que muita gente focou na infância ou na adolescência, né? Então aí a gente tem muita gente focando nessa faixa etária, né? Dos 4 aos 9 anos, na segunda infância, na segunda e terceira infância e na adolescência, tá? Só para vocês irem conhecendo um pouquinho o que chegou nessa atividade. A sua proposta teve foco sobre algum tipo específico de violência? A maioria disse que sim, né? 67,6% disse que teve um foco de tipo específico de violência, tá? E a maioria dessas violências focou na violência sexual, certo? Esse foi o retrato que chegou até o momento. E teve, quando a gente fala na proposta, né, quais são os atores que apareceram na proposta da rede de prevenção à violência? A própria pessoa com deficiência, a família, a maioria teve o envolvimento do professor da educação especial, enquanto mediador, pivô, o professor regente, o coordenador pedagógico, o diretor escolar, a delegacia da polícia, a delegacia da mulher, o conselho municipal de pessoas com deficiências, o psicólogo ou a psicóloga, que ficou aí entre os mais envolvidos, né, dentre as propostas, o agente de segurança, em algumas, assistente social, conselho tutelar, o próprio Disque 100, colegas, funcionários de lugares públicos, pessoas que a criança confia, e alguém especificou a questão de mulheres com deficiência. Inclusive, a gente recebeu vídeos específicos sobre gênero, tá? Violência contra mulher com deficiência. Foram 2 vídeos, se eu não estiver enganado. E eu quero ressaltar para vocês, gente, que eu recebi muitos vídeos ontem à noite, né? E super compreensível, tá? É só para poder dizer para vocês que algumas informações eu não consegui aprofundar por causa do tempo, né? Mas isso não empobrece em nada a nossa discussão e nem as atividades de vocês, tá bom? Então aqui a gente tem como é que eu posso dizer? As pessoas escreveram fluxos diferentes, né? Em relação aos próprios, indicaram fluxos sobre a prevenção. Então, teve gente que colocou dividido por etapa, teve gente que colocou uma sequência narrativa mesmo,
Então, teve muitas propostas aqui, que eu acho que os próprios vídeos, muitos deles já vão falar por si só, então eu não vou trazer aqui para vocês, por enquanto. Se tiver dúvida, esse material, ele é extraível, né, pelo Google Form, então é possível fazer um PDF dele, que deu 245 páginas de respostas, no geral, né, então foi uma experiência riquíssima, né, de reflexões, né, é, e 67,7% disseram que pensou em algum tipo de tecnologia para poder auxiliar nesse processo de encaminhamento do fluxo, tá? Então, entre vídeos educativos, né, aplicativos, cursos na internet, redes sociais, WhatsApp, enfim, formulários de mapeamento, né, teve muitas coisas em relação a tecnologia. Inclusive, tem dois vídeos que falaram sobre aplicativos muito legais e que vocês vão conhecer. Os vídeos ficaram muito legais, gente. Já adianto para vocês que todos os vídeos ficaram, nas suas características específicas, ficaram muito ricos. É, a proposta de rede de prevenção é baseada em alguma rede de serviço já existente? A maioria respondeu que não. A maioria criou um caso fictício, né? Mas pensando no seu contexto, muitos deles. Agora, alguns se basearam em redes de prevenção já existentes, o que também é muito importante, porque a gente consegue compreender o que já existe, né? É, entre os programas estaduais, né, Disque 100 e do governo do Distrito Federal. Então, as pessoas colocaram aqui as fontes de redes de prevenção à violência já existentes no Brasil, né? Algumas que encontraram, pelo menos. As referências também vou compartilhar com vocês depois. São muitas referências importantíssimas, que inclusive de legislação, né? Alguns vídeos e livros, então capítulos, enfim, muitas informações que, para mim, na minha opinião, vai poder contribuir com a formação de vocês e informação de vocês para depois dessa atividade, né? Para que ela não pare por aqui na vida de vocês, enquanto profissional e enquanto sujeitos. A maioria das pessoas relatou muita dificuldade, né, em fazer os vídeos, mas também teve pessoas que relataram pouca dificuldade e pessoas que relataram que não teve nenhuma dificuldade. O que é muito subjetivo mesmo, porque depende muito do repertório que cada pessoa tem, de tecnologia, da própria informação sobre violência, da própria informação sobre deficiência. Então, tudo isso foi considerado, viu, gente? Não, não quer dizer que quem está aqui com muita dificuldade, que seja algo negativo. Nada nesse formulário, nada na atividade vai ser avaliado negativamente. Na minha opinião, todo mundo que se envolveu de alguma forma tem 100% de aproveitamento na disciplina, nessa atividade, pelo menos, né? Nesse módulo, nesse tópico, né? De prevenção à violência. Isso, para mim, esse deslocamento que todos nós fizemos, é um processo que precisa ser valorizado, né? A maioria mandou link, né? E o arquivo, e eu não preciso, a maioria teve aqui, ó, até 2 minutos, alguns tiveram um pouquinho mais que 2 minutos. É muito difícil, gente, muito difícil a gente conseguir planejar o vídeo, planejar um roteiro, e na prática, o vídeo em si, ele atendeu o que a gente planejou. Nossa, eu tenho muita dificuldade, tive muita dificuldade em criar meus vídeos, né? Quando eu fiz as videoaulas no Poca, né, no portal de cursos abertos, eu planejava vídeos de 5 minutos, porque recomenda-se, né, que os vídeos não percam muita a atenção do telespectador, né, é, até 5 minutos. Quando passa de 5 minutos, o telespectador começa a ficar disperso. Isso já tem vários estudos que comprovam isso. Aí eu planejava vídeos para 5 minutos e ele ficava com 15. Então, por que eu coloquei 2 minutos? Porque eu estou pensando no exercício, né? E não quer dizer que quem passou de 2 minutos está errado, quem fez menos que 1 minuto está errado, não tem nada a ver com isso. A proposta é colocar alguns parâmetros e não obrigações.
mas para a gente exercitar o poder de síntese, o poder da clareza, né? Porque, por exemplo, se a gente precisar de algum vídeo desse, vocês, né? Se vocês precisarem de um vídeo desse, que vocês produziram, para sensibilizar algum contexto, ele não pode ser desgastante, né? Então, como que vocês impactariam? Isso traz, além disso, eu reuni aqui, né, todos os aplicativos que vocês utilizaram, alguns eu nem conhecia, o que vai ser muito legal, porque a gente vai alimentando, né, o acervo de aplicativos. Eu vi que um dos mais usados foi o Powtoon, né? Um dos mais utilizados foi esse, né? Dentre os que vocês colocaram. E as questões de acessibilidade é outra questão que me inquieta muito comigo mesmo, né? Quando eu vou mostrar uma imagem, eu não sei se eu paro para poder descrever a imagem, se eu falo meio a meio. É muito complexo você desenvolver um vídeo acessível, tentando trazer a mensagem de maneira acessível, é, e sem fazer com que o vídeo fique muito extenso, desgastante. Então, esse exercício de encontrar um meio termo é muito complexo e não é o primeiro vídeo ou o segundo que já dá para conseguir, né? Eu tenho certeza que isso demanda meses para conseguir, porque é um exercício para você ir elabora o vídeo, coloca para alguém assistir, vai ter o feedback, você ajeita uma coisa, vai sobrar outras coisas para serem melhoradas. E assim, gente, o que a gente pensa num vídeo acessível, um único vídeo acessível, é que ele tenha descrição de imagens e que ele tenha janela de libras, imagens contrastantes quando tiver, né, que ele seja linguagem acessível, clara, legenda, mas nem sempre dá para fazer tudo. Né? Eu, por exemplo, fiz 3 vídeos agora, semana passada, para medicina, e eles não têm janela de libras. Né? As imagens que eu estou passando, eu não estou descrevendo. Mas aí eu fiquei pensando, gente, o vídeo já tem 12 minutos de aula. Se eu colocar aqui a descrição de imagens, ele vai ficar com meia hora. Então, qual que é o meio termo disso? Né? É um balanço que a gente precisa fazer desde o planejamento. E quando vocês falam, né, quando vocês indicam, quando eu pergunto para vocês, olha, se forem para aconselhar alguém, né, sobre quais melhores passos para se produzir um vídeo, como vocês orientariam didaticamente as etapas do processo de seu planejamento e desenvolvimento? É muito interessante perceber que a maioria de vocês falou de fazer um planejamento. A maioria falou, ó, planejamento, e o planejamento, na minha opinião, é fundamental. É fundamental. E o planejamento, ele envolve o planejamento de banco de imagens, o planejamento de conteúdo, o planejamento de ferramenta, de tempo, né, da linguagem. São vários subplanejamentos, vários itens dentro desse planejamento que precisam ter uma atenção que demanda tempo. E demanda tempo que eu poderia deixar 2 meses para vocês fazerem, que ainda assim o vídeo que vocês entregariam encontrariam algumas situações que precisariam ser melhoradas. E ainda bem, né? Porque a gente só consegue compreender que um vídeo precisa ser melhorado quando o outro assiste. Às vezes, para a gente está ótimo, porque só a gente sabe o tempo que demora gravar 2 minutos. Né? Vocês agora sabem o tempo que demora gravar 2 minutos. Não é fácil, demora um dia inteiro para gravar, se não for mais. Então, primeiro, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês que se envolveram e se dispuseram a se desafiarem, né? E esse compartilhamento de informações enriquece todos nós, né? Então, agora, eu gostaria de abrir para vocês, se alguém tem alguma observação para fazer, e aí eu começo a projetar os vídeos, porque já são 9h35. Só uma pergunta. Eu não prestei atenção o suficiente, mas os aplicativos utilizados você vai compartilhar com a gente, né? Sim. Opa! Ai, eu não sei o que eu faço aqui, mas beleza. Isso. Os aplicativos eu vou colocar na sequência do site, eu estou apresentando, né? Então, deixa eu colocar a ideia, o Fiscar. Eu vou colocar no site, aqui em materiais,
Eu vou colocar aqui em recursos e estratégias didáticas. Por quê? Deixa eu abaixar o áudio aqui, porque está dando eco. Aqui eu já coloquei algumas coisas, tá? Aplicativos para comunicação em grupos, né? Comunicação alternativa, editores de vídeos. A maioria dos editores de vídeo eu vou colocar aqui, os que não tiverem, né? Mas está aqui o Powtoon, está aqui, que foi muito utilizado por vocês. Eu nunca tinha utilizado, né? Os bancos de imagens, gente, eu descobri esses bancos de imagens aqui, porque eles trazem imagens que não precisam de direitos autorais. Isso é interessante para a gente, porque a gente vai estar lidando com produção de conteúdos que a gente pode correr o risco, né, de estar plagiando imagens, vamos dizer assim. Não é a palavra certa, mas é um pouco isso, tá? Eu fiz as Olá. compilações dos vídeos aqui, são vídeos curtos, tá? E eu vou começar com uma ordem não específica, para não ficar algo. Eu pensei em começar numa ordem geral, vídeo de prevenção geral, para passar para vídeo de prevenção na escola, e depois passar por temas, né, de gênero e tudo mais. Mas eu vou fazer numa sequência aleatória, porque senão vai ficar cada um numa expectativa. Bom, até agora a gente conseguiu ver, né, alguns dos vídeos. A gente ainda vai ter alguns outros, né, violência sexual, violência de gênero, negligência cyberbullying, bullying e prevenção à violência contra crianças com deficiência, né? E além tem um outro vídeo que tem audiodescrição, mas que não estava na compilação, ele estava à parte. Então, eu peço desculpa a gente ter colocado ali, mas eu vou projetar ele aqui, tá bom? Com relação aos vídeos apresentados até agora, eu queria que vocês prestassem atenção, né, em algumas questões positivas, né, porque a gente pensa muito nos vídeos, nos telefones, né, no Disque 100, mas olha, vejam, né, que tem o 181, tem o 190, né, então, assim, é importante a gente não ter só um canal de comunicação, mas se for para orientar o sujeito, qual seria o mais rápido, né? O Disque 100 é o Disque Denúncia. Mas o que seria mais rápido para socorro? Então, teve um grupo que fez o aplicativo, né? Para a pessoa com deficiência visual. Olha, que a gente pensa, né? O policial vai perguntar, né? Descreva, né? O agressor. A pessoa não vai saber sequer descrever, né? Então, tem algumas... as ideias todas, né? Eu acho que é interessante a gente começar a compilar para poder ver meios de prevenção, mas também eu acho que é interessante a gente compreender que aplicativos e essas ferramentas elas podem ser úteis para muitas coisas, né? Para planejamento no AEE, para desenvolvimento de software, igual ciências da computação, né? Aqui tem alunos da ciência da computação, tem alunos da engenharia, eu esqueci qual agora, enfim, mas tem alunos de várias áreas, por exemplo, os alunos da psicologia, né? Como que poderiam pensar em aplicativos para poder ter um acesso rápido para um atendimento de alguém que foi agredido ou de algum familiar, enfim. Eu acho que é tudo importante para a gente conseguir compreender que para essa atividade teve esse foco, mas as ferramentas que a gente está encontrando aqui enquanto formação vai para além dessa temática, tá? Eu queria que vocês tivessem isso em mente. E uma questão que eu percebo nos vídeos, né? Ainda, só para informação, tá, gente? Não é correção para poder falar que está errado, no sentido de penalização, nada disso. Quem me conhece bem sabe que eu não tenho esse perfil. Só para quem, como tem pessoas que não me conhecem ainda, né? Eu só estou sinalizando algumas questões sobre o termo, né? Pessoas com deficiência, em 2006, foram, na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, as próprias pessoas com deficiência aboliram o termo pessoas portadoras de deficiência. Alguns vídeos trouxeram essa terminologia, e também deficiente
é errado hoje falar, né? Porque dá a entender que o deficiente, no caso, a palavra deficiente, sintetiza tudo sobre o sujeito, que ele todo é deficiente. Então, é importante a gente compreender que alguns termos parecem nuances, mas politicamente, para eles, faz muita diferença, né? Então, pensar que é o deficiente, parece que tudo naquela pessoa se resume à deficiência, mas ela tem tem outros aspectos relacionados às suas identidades, né? Então, deixa de ser o deficiente e passa a ser pessoa com deficiência, tá? Então, para quem for fazer vídeos futuros, né, ou conversar com as próprias pessoas, com formação, etc., é esse o termo utilizado, né? Outra questão tem a ver com o próprio formato dos vídeos, que alguns têm o áudio, né? Tem, como que eu posso dizer, a fala, mas tem outros que só tem a escrita e a música de fundo. Eu tive essa dificuldade, eu comigo mesmo, né? Em produzir um vídeo que eu fiz, porque a música de fundo ficava quase que sobrepondo a voz da locução, né? E também só o áudio, só a musiquinha no vídeo, não dá a entender para o cego o que está sendo passado, né? Então não deu tempo para fazer, eu compreendo isso, mas é só uma sinalização, viu, gente? Não estou falando que está errado, é um processo, tá? Então estou compartilhando com vocês uma reflexão sobre pensar em um vídeo em que, se a pessoa tiver de olho fechado, o que, que vai estar compreendendo, né? E se for surdo, a legenda, né? Já que não dá para nem sempre inserir janela de Libras, a legenda. O YouTube, ele gera a legenda automática, que é possível corrigir, né? Porque, por exemplo, se eu falo Leonardo Cabral, na hora de traduzir lá, vai falar Leonardo Cabral, né? Porque eu falo enrolado. Então, o próprio tradutor simultâneo do Google não capta todas as minhas palavras exatamente do jeito que eu falo, né? Mas dá para corrigir. E isso, quando você gera no YouTube, já fica automático ali. E quem for surdo ativa a legenda, mesmo que a primeira língua de muitos surdos, né, seja a Libras, a língua portuguesa ainda pode ser compreensível, né? Por isso que a linguagem simples é importante e tudo mais, tá? Eu falei isso na metade dos vídeos, né? Para a gente seguir com o restante e a gente abrir para debate aqui, tá bom? Oi, pessoal. Bom, primeiro eu queria dizer que eu gostei muito de tudo. Eu acho que eu estou vendo aqui os comentários laterais. Tem muito comentário bacana também de um incentivando o outro. Só para dizer que eu deixei, tá? De projetar o que tem negligência. Ah, nossa, tem um videozinho tão legal. Negligência e cyberbullying. O tempo tá esgotando, né? São 10h40. O que eu queria propor para vocês, se vocês concordarem? Tem um drive da CIEP nossa, né? Se vocês concordarem, eu posso colocar essas compilações numa pasta e compartilhar com vocês, né? Essas pastas. Peço desculpas para quem desenvolveu de negligência de cyberbullying. Também tem um outro vídeo que tem audiodescrição, que eu pulei para poder passar a audiodescrição, mas o tempo está curto. E porque dá 11 horas, a maioria das pessoas já tem compromisso, tem gente que tem outras rotinas com família, e a gente precisa respeitar isso, né? Peço desculpas porque foram muitos empecilhos tecnológicos. Mas eu queria dizer algumas coisas em relação aos vídeos e abrir para vocês. Eu queria que alguém comentasse alguma coisa, porque é muito ruim ficar só unidirecional, né? Eu sei que tem muita gente, mas eu sei que vocês estão brigando para poder falar em áudio, mas eu sei que dá para a gente conseguir administrar bem aí as falas de vocês. Só para poder dizer, em relação à terminologia, né? Eu vi em alguns vídeos que a terminologia deficiência intelectual, ela não, ela tem sido substituída pela deficiência mental. Então, é interessante que as pessoas que talvez nem sejam da área, né, é normal, porque na sociedade muita gente ainda fala deficiência mental. E a gente
precisa dizer deficiência intelectual, né? Apesar que tem alguns documentos legais que ainda trazem o termo de deficiência mental, a gente precisa diferenciar deficiência intelectual de doença mental, né? Então, essa questão de doença mental, elas são tratáveis, como eu disse no nosso outro encontro, né? Elas são tratáveis com antidepressivos, com ansiolíticos, com diversos tipos de medicamentos, que aí vem o psiquiatra, né? A questão da deficiência intelectual, ela pode ter algum tipo de medicamento para atenuar alguns sintomas, enfim, mas é, não, elas podem ou não estar associadas à doença mental, tá? Então, não é obrigatoriamente que uma pessoa com deficiência intelectual tem doença mental, tudo bem? Então, é bom diferenciar isso, e a mesma coisa com relação ao transtorno do espectro do autismo, tá? Pode ser que alguns medicamentos sejam administrados, mas não quer dizer que sejam doenças mentais, tudo bem? É um transtorno, mas é na parte do cognitivo, do intelecto, tá bom? Então tem essa diferença aí. E com relação a como que eu posso dizer, as compilações, né, que eu trouxe para vocês, eu vou compartilhar, mas eu queria ouvir de vocês feedbacks, inclusive negativos, né? Porque tem questões críticas, né, com relação à produção. Muita gente reclamou com relação ao tempo. Se ainda não ficou claro que o propósito, né, não era fazer o top do vídeo, mas era se colocar nessa experiência de realizar vídeo. É, Se alguém ficou com dúvida em relação a isso, me falem agora, né? E eu gostaria que também fosse algo propositivo, né? Aqui, as atividades acabam aqui, hoje, né? Tipo, desse tópico, a gente não tem mais nenhuma responsabilidade de gravar, de fazer outra atividade, enfim. Qual que eu acho que é o legal, né? É a gente perceber esse processo, compartilhar os resultados com vocês, né? Porque a gente sabe que o tempo é curto e o propósito da CEP não é gerar nenhum tipo de estresse, mas é ter um momento de reflexão e sem querer, essa pandemia, ela acomodou, não é que acomodou, mas ela tirou a gente muito do ritmo, de um ritmo cadente, vamos dizer assim, né? E isso pode ter dificultado algumas pessoas a retomarem as atividades para fazer é, algumas atividades, né? Então, assim, eu queria só saber, e a Kelly Cristina falou, Léo, quando fui fazer atividade, fiquei pensando muito nos responsáveis das pessoas com deficiências, principalmente as mães, que por vezes estão no mesmo espaço que os agressores e acaba ficando difícil a procura por ajuda ou denúncia por telefone. Fiz uma para elas, mães, mas daria para fazer uma atividade que englobasse os dois, mãe e filhos, entre outras possibilidades? Obrigado. Kelly, alguém gostaria de alguém que propôs algumas atividades pensa que é possível fazer algo que relacione mães e filhos que estão acuados com um agressor em casa? Alguém consegue pensar em alguma coisa? Ninguém quer se arriscar a pensar sobre isso? Léo, Uhum. Oi, aqui, Helena. oi, aqui em Uberaba tem centros de acolhimento com policiais mulheres que Uhum. recebem, que recebem as mães com os filhos, né, no caso. Eu não sei se tem Uhum. em outras cidades, mas eu acho que é uma iniciativa muito boa, né, ter um centro de acolhimento para essas mulheres. Ah, sim. O que a Helena falou é importante. Aqui em São Carlos tem a Delegacia da Mulher, que poderia fazer esse papel também, né? Eu acho que tem uma outra questão, peraí que eu acho que eu estou doidão aqui. É, Tem uma outra questão que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de rede de prevenção à violência, porque a gente pode correr o risco, e é um risco que é uma linha muito tênue, assim, de ficar, ao invés de proteger a criança ou a família, a gente vai estar expondo mais ainda.
Então, a gente precisa encontrar um meio termo para não colocar a criança em evidência na escola, de que ela está sofrendo agressão, e também não ter essa questão de, como que eu posso dizer, de expor a mãe, por exemplo, né? Porque essas crianças e essas famílias, né, vão continuar ficando em casa, né? Meu interfone está tocando, mas enfim. Então, assim, é importante que a gente perceba isso para não expor mais a criança em relação a uma deficiência, tá bom? Então, gente, está atrapalhando o áudio, peraí, deixa eu fechar a porta. Então, assim, pessoal, é importante que a gente faça esse meio termo, né, para poder conseguir para não colocar a pessoa ainda mais em risco de vulnerabilidade nesse processo de identificação. Alguns vídeos, inclusive, não estão com o nome dos participantes. Isso, eu gostaria de falar isso também. É importante, no formulário, eu consigo fazer o diferencial de quem é cada vídeo. Mas eu acho que, enquanto arquivo, eu peço para que vocês, nas próximas produções, não precisa corrigir essa. Se vocês quiserem, me avisem e será recebido, eu compilo lá. É importante que vocês identifiquem quem produziu o vídeo, porque isso é direito autoral, né? Querendo ou não, gente, a internet ela é algo muito perigoso, no sentido assim, a pessoa se apropria de algo que a gente faz, né? Eu costumo colocar até o símbolo da UFSCar e a logo do grupo de pesquisa embaixo, em cima e embaixo, sabe? Para dar uma identidade de apropriação, de, como que eu posso dizer? De algo que fica assim, né? Eu coloquei os nomes na descrição do YouTube. Tudo bem? Tudo bem. Mas eu acho que se alguém faz o download do seu vídeo e compartilha no WhatsApp, essa informação se perde, tá? É mais um pouco isso. Para Ô, ver se eu falei Léo, alguma coisa. Mas, oi, Camila. tudo bem? Tudo bem você? Bem, eu queria falar que o nosso vídeo não foi passado, que foi o da negligência, né? Uhum. E apesar de bastante amador, mas eu queria dizer que eu passei para os meus alunos verdadeiramente esse vídeo, justamente para que eles entendam o que tem que acontecer em casa, sabe? E a gente está dando aula virtual todos os dias, né? Então os alunos têm contato com a gente o tempo todo. E mesmo assim, eu pergunto todos os dias para aqueles que eu tenho mais preocupação se está tudo bem, se eles estão, como eles estão em casa, como que está sendo a vivência em casa, se eles estão se alimentando e tudo, porque eu acho que começa por nós, mesmo que seja uma atitude muito pequena, mas começa por nós essa rede de prevenção de modo muito sutil. Eu acho que para além das campanhas, é muito sutil essa coisa de perceber e fazer com que a própria criança entenda isso. A gente está falando de crianças de 5 anos, 5, 6 anos, que talvez não tenham essa ideia de que, nossa, a minha casa tá a maior bagunça, a maior sujeira, e eu não sei o que eu posso fazer. Eu moro aqui, para mim isso é muito natural, né? É o falso natural. Então, a gente fez o vídeo pensando nisso. Aí depois, se o pessoal vê, eu tô pensando até em criar um canal para o Zeca, agora porque o boneco é meu, o fantoche que a gente usou. Tô pensando em criar um canal para ele para falar sobre essas pequenas coisas que as crianças não têm, com essa linguagem fácil, para que eles entendam e acompanhem, né? Então, a gente acabou não pensando numa deficiência específica mesmo, pensou de modo geral na deficiência de coisas, na deficiência de afeto, na deficiência de alimentação e tudo isso. Então, era mais para pontuar isso mesmo. Ótimo. Bom, com relação ao vídeo do grupo da Camila, ficou muito bacana. Vocês vão ver no Drive, elas usam o fantoche e vão falando sobre negligência, sabe? E outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão da cyber, né? Teve um grupo que trabalhou sobre a cyberviolência, né? E aí, que a violência virtual, enfim. Aí, na hora do aplicativo, eu perguntei, né? Pensou em algum aplicativo? A justificativa foi que não pensou no aplicativo porque a violência já se dá no ambiente virtual. Tudo pode ser pensado, viu? Eu falo para esse tema, né? O fato de você estar no ambiente virtual, sofrendo violência virtual, talvez pode ter ferramentas justamente para poder prevenir essa violência virtual, né? Então, pode ser pensado de alguma forma, né? Não é
Eu não sei se eu compreendi bem, enfim. E com relação ao vídeo do grupo da Camila, é importante, talvez, gente, eu não sei, eu gostaria talvez de uma votação, aproveitar que está acabando o tempo, se alguém, como é que eu posso dizer? São duas perguntas. A primeira, se alguém se opõe ao fato de eu colocar todos os vídeos nessa pasta lá no Google Drive, e a outra pergunta vai ser, se alguém se opõe a esses vídeos serem utilizados para pessoas que se interessam. Por exemplo, a Camila está lá na escola, talvez um vídeo que algum dos grupos daqui elaborou é, poderia ser projetado na escola, sabe? Então, eu gostaria de saber essas duas coisas. Primeiro, alguém tem objeção de colocar o próprio vídeo no Google Drive? Ô, Léo, bom dia. Bom dia. O Nassim, ele também, quando grava as aulas, ele fala para todo mundo mandar por e-mail se tiver alguma objeção, para não ficar assim exposto. Aí, se tiver alguma coisa, manda no e-mail, pode ser? Ah, pode ser sim. Tá? As duas perguntas? Fica menos disposto, sim, sim. Fica Aí, menos... aí o seu e-mail a gente já tem, que você enviou para a gente. Isso, aquele mesmo. Eu queria Combinado. também dar continuidade aqui numa Aham. coisa importante. A Camila aí deu o exemplo dela, e no nosso vídeo, o nosso tema foi a rede de prevenção, né, como que se cria, capacitação e etc. E e nas pesquisas a gente percebe que são profissionais como a Camila que conquistaram esse tipo de vitória, sabe, para a população, principalmente brasileira. Porque, como no próprio artigo lá do Jorge Breu ele fala, a gente tem os agentes policiais, que seriam predeterminadamente os responsáveis por prevenções de diversas violências, não falo só dos deficientes, das pessoas com deficiência. Uhum. E o jogo inverte quando a polícia, de todos os âmbitos, seja a militar, a civil, a mais alta, do mais alto escalão, ela falha com a sociedade. E são profissionais como a Camila, são professores como a Camila, que estão ali convivendo 24 horas, perdão, algumas horas por dia com os alunos, que identificam e fazem um papel de acolhedor dessa criança com violência, né? É um momento importante para a gente repensar como que a defesa pública age. Por exemplo, nas delegacias da mulher, que foi citado o exemplo como um fator possível para atendimento dessas pessoas, dessas mulheres, mães, né, e crianças e pessoas com deficiência que sofrem violência, mas a gente tem algumas ressalvas para fazer sobre a polícia, ainda mais essas que são especializadas. A do cyberbullying, por exemplo, tem aqui em São Paulo tem a polícia, e são todas delegacias que funcionam com horário comercial. E se você chegar lá às 5, você não é atendido. Agora, profissionais como a Camila, por exemplo, estão preocupados. Eu tenho a minha tia, que também é professora de educação especial, que vai na casa do aluno, sabe, faz esse papel de acolhimento, papel que devia ser da instituição, que é predeterminada, e muitas vezes o que se ouve da instituição você devia ter evitado, você poderia ter feito diferente, culpam a vítima, né, é uma cultura de culpar a vítima. E deixar mais um ponto marcado aqui, que, por exemplo, na cidade onde o George Floyd foi brutalmente assassinado, asfixiado, a polícia militar vai ser extinguida. Eles vão colocar novas maneiras de defensoria pública, é uma proposta que o Brasil pode copiar, e a gente tem exemplos de que isso já acontece aqui, de que quem faz esse papel de defensor público das pessoas em vulnerabilidade, em situação de violência, seja quais forem, são pessoas, muitas vezes aqui das sociais, da educação, e, assim, esses profissionais que devem se juntar, ao meu ver, se juntar e começar um trabalho além de desmilitarizar a defensoria pública, colocar para frente esse tipo de projeto. Os vídeos, por mais que assim, são amadores, cria essa rede de prevenção incrível, e que a gente, o ponto final nós educadores acabamos nos vendo, para além de educadores, pessoas capacitadas para lidar com esse tipo de coisa, e pessoas que podem transmitir esse tipo de capacitação, por assim dizer, para a sociedade brasileira, é melhor colocar aqui, dessa maneira.
o que o Luiz Henrique aponta é importantíssimo, porque quando a gente percebe que tem contextos em que reproduzem atitudes discriminatórias com base em gênero, né, e com base em situações, em condições étnico-raciais, de deficiência, socioeconômicas, vão suprimindo, né, a representatividade político-social de cada um nos próprios serviços. Então, essa questão de ter uma delegacia da mulher, né, porque às vezes ela vai sofrendo várias violências até, por exemplo, o que eu vejo, né, nos estudos é que elas, ao chegarem na delegacia para expor que foram estupradas, elas acabam por sendo expostas novamente ao relatar a situação de estupro, elas acabam por sofrer novamente aquela situação e sendo reencaminhada para outros e para outros, para repetir a mesma história e quase revivenciar, né, a própria agressão que sofreu. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar. Na criança que está lá na escola, né, igual a Camila, ela relata, né, essa situação de ter a sutileza de conversar, né, e identificar pontos que talvez vão sendo elos de confiança gradativa, e ao mesmo tempo é nosso papel enquanto cidadão, né, mediar isso, mas também a gente precisa ficar atento, é um exercício, né, a gente tem o nosso emocional, é impossível a gente não misturar o nosso emocional, mas a gente precisa tomar cuidado para não, nessa rede de prevenção, para não fazer o papel de outro. Vou dizer, né, talvez o profissional da educação especial pode se sentir na ânsia de fazer o papel de psicólogo. Então, a gente precisa encontrar o meio termo até onde eu vou. Né? Nessa rede de prevenção, qual o papel de cada um cooperativamente nessa rede de prevenção? Porque senão a gente começa não só a invadir o espaço do outro profissional, mas também começa a tirar a referência da criança ou da mulher, enfim, para a referência para poder ir e falar sobre um assunto específico, né? Às vezes nem todas as figuras dessa rede de proteção são as pessoas mais indicadas para todos os casos ou para todas as narrativas, né? Mas é importante que todos os profissionais compreendam o fluxograma dessa rede de prevenção possível para que saiba orientar o sujeito enquanto pivô. Então, assim, chegou em mim, né, que sou profissional da educação especial, e aí eu não sou psicólogo, mas eu sei quais são as figuras que estão nessa rede de prevenção. Então, minimamente, qual que é meu papel? Eu tenho obrigação de saber quem está nessa rede e como funciona a engrenagem dessa rede. E para onde eu vou encaminhar essa criança ou essa mulher, enfim, essa pessoa com deficiência, para que ela não sofra mais do que já está sofrendo. Então, reduzir, fazer um atalho. Né? Então, todos os profissionais têm que ter clareza dessa rede, quando ela for planejada, pensada e implementada. Do contrário, as vítimas vão sofrer múltiplas violências simbólicas, institucionais, né? Que a gente também precisa estar atento a isso. Tá? Eu fiquei muito preocupado, gente, por exemplo, vou dar um exemplo prático entre nós aqui, entre nós 120 pessoas, né, agora tem 83, mas tinha 100, né, durante a manhã toda, mas só para finalizar, essa atividade em si, né, o fato de, vocês vão sentir isso, às vezes tem algumas pessoas que não são professores ainda, mas vocês vão sentir que, até que ponto uma atividade proposta não passa a ser uma violência simbólica, ou uma violência institucional. Por exemplo, quando eu determino um tempo, é para a organização, mas até que ponto o tempo pode se tornar uma pressão psicológica? Então, como conversar sobre isso com os alunos? Como conversar sobre isso com as famílias que estão lá na casa, que eu tenho muitas amigas que são mães e estão em casa com as crianças e trabalhando e tendo que fazer as atividades em casa com as crianças. Então, qual que é a violência simbólica institucional que a gente precisa ter cuidado, enquanto profissionais da educação,
profissionais da ciência da computação, da psicologia, terapia ocupacional, etc. Então, da pedagogia, enfim. É importante que a gente passe a pensar sobre isso, até pelo que vocês estão vivenciando, né, enquanto profissionais de informação, para poder a gente tentar mediar isso. Eu vou continuar errando, né, mas eu vou tentar sempre rever para poder não repetir o mesmo erro. Igual hoje eu pensei em fazer a atividade que era a gente coletivamente pensar num slide aqui, ó, e tentar fazer algo, né, mais coletivo e tudo mais, né? Mas, gente, não dá, né? Isso se tornaria desgastante simbolicamente, institucionalmente, né? Mas a gente poderia pensar em algo coletivo aqui. Não dá tempo em 2 atividades, mas também tem os outros professores, os outros temas que precisam de atenção de vocês. Mas eu espero que essa disciplina, esse tópico, aliás, que ele possa ter despertado em vocês possibilidades, né, tanto de caminhos quanto de competências, né, específicas. A gente sabe que é muito rápido, né? A gente sabe que é muito rápido essas oportunidades, mas elas eu acho que acreditam que eu acredito que sejam para despertar alguma coisa que pode fazer diferença nos contextos de cada um de nós, né? Eu vou compartilhar com vocês todos os aplicativos que vocês sugeriram, todas as referências que vocês sugeriram, e também, se alguém tiver alguma objeção em relação aos vídeos em si, vocês me mandem e-mail hoje, até hoje, né, para eu também me organizar para poder compilar os vídeos finais e deixar à disposição no Google Drive para quem quiser pensar um pouco melhor a respeito de algumas questões ali, né? E ver também como que os colegas têm pensado sobre essa questão. Tá bom? É isso, gente?